aos alunos de orçamento empresarial do curso de Ciências Contábeis e Atuariais da UFPE. Meu nome é professor Antônio Cardoso e hoje a gente vai continuar dentro do prometido conversando sobre orçamento. Desta feita a gente vai falar sobre o orçamento de custos gerais de produção. Né? A gente tem visto o orçamento de forma segmentada dentro da nossa estratégia de ensino e de aprendizagem, de modo que você possa dominar separadamente cada parte da concepção do orçamento, o que facilita claramente o entendimento do todo. Né? Você certamente vai ter um entendimento melhor do balanço projetado, da DRE, quando você entende como é que se chegou até esse ponto. Antes de começar, a gente tem que falar o seguinte: o orçamento que a gente vai estudar hoje, né, custos gerais de produção, ou CGP, ou seja, a gente vai poder falar isso nas atividades, a gente vai botar CGP, como na última aula a gente viu mão de obra direta, que pode ser MOD, né? MOD. Esse orçamento ele fornece, como vocês estão vendo, uma planilha em que todos os custos de produção, que não são matéria-prima, que a gente já viu o orçamento, e mão de obra direta, todos os outros custos eles vão estar aí. Se vocês perceberem, a gente tem uma separação aqui entre os custos fixos e os custos variáveis. O componente variável, e aí essa questão de custo fixo e variável demanda conhecimento da disciplina de custos, que eu acredito que para aqueles que estão fazendo essa disciplina tem conhecimento tranquilo disso aí, né? Não é nada complicado. E daqui a pouco a gente está falando também de depreciação, né? Custo de depreciação, que também é outra coisa que você precisa de um conhecimento da disciplina. Mas a gente vai mencionar aqui, não é nada do outro mundo. Mas se você tiver esquecido, é bom dar uma olhadinha só para não se perder. Então, a gente tem aqui uma taxa de custo variável, né? De 4 unidades financeiras, que está aqui. Lembrando que o número total de obras de mão de obra direta, elas vêm do orçamento de mão de obra direta, e como vocês estão vendo, os outros custos eles estão sendo estimados com base na quantidade de mão de obra que a gente vai estar utilizando, né? É um critério. Então, quanto maior a quantidade de mão de obra, obviamente o custo geral, os outros custos que vão ser dependentes também da quantidade que está sendo produzida, do volume, né, que está sendo produzido, eles vão variar também. Então, simples aqui a gente faz a multiplicação do total de mão de obras direta de cada trimestre, multiplica por essa taxa que é fixa, né, de 4, qualquer unidade financeira que você quiser. E só para ficar bem claro, né, para as outras linhas, a gente vai estar sempre somando para ter a ideia de quanto foi no ano. Mas para essa, obviamente, a gente não soma, a gente repete, porque ela é uma taxa fixa dentro do ano. Então não há sentido em somar. Então a gente chega aqui, ó, na multiplicação do número de mão de obra, do total de mão de obras pela taxa fixa, a gente chega aqui, pela taxa variável, a gente chega aqui no valor, vamos olhar aqui só para a primeira coluna, 22.400 unidades financeiras. A esse valor a gente vai somar 60.600, que é o total de custos gerais fixos que está pré-determinado pelo setor de custos para cada trimestre. Então, esse valor, obviamente, se é fixo, não varia. E a gente vai ter um total de 83.000 no primeiro trimestre, 111.800, ou seja, 51 mais 600, 57 mais 60, 30.400 mais 60, enfim, a gente vai somando e vai ter o total do custo geral naquele trimestre. Mas a gente precisa fazer um comentáriozinho sobre custos fixos e esse processo que a gente está fazendo aqui de elaboração do orçamento. Veja, na maioria dos casos, os custos fixos eles vão sempre representar os custos do fornecimento de capacidade para fazer coisas,
coisas tipo fabricar produtos, processar ordens de compra, atender ligação de clientes e assim por diante. Então, a capacidade necessária ela vai depender do nível esperado de atividade do produto. Se o nível esperado de atividade para o produto for superior à capacidade da empresa, ou da capacidade atual, da capacidade corrente, então os custos fixos eles vão precisar ser majorados, ou seja, vão precisar ser aumentados. E também, do outro lado, se o nível for substancialmente inferior à capacidade corrente da empresa, então também vai, do ponto de vista tanto da administração dos custos como da produção orçamentária, reduzir essa estimativa de custo fixo, caso ela seja possível. Agora, um exemplo para ficar fácil. Né? Embora o nome induza ao erro, porque quando você vê custo fixo, você pensa, obviamente, ele não varia. Perfeito, ele não varia dentro de uma faixa de capacidade produtiva. Vamos dar um exemplo. Uma empresa que tem custo fixo bem clássico, colocar aluguel. Ela tem um galpão e esse galpão atende plenamente a necessidade dela para a produção que ela tem hoje em dia, para o nível de produção que ela produz hoje. Mas por acaso, por estratégia, por enxergar que o mercado comporta uma produção maior, digamos o dobro, se o administrador quiser dobrar, se a diretoria, né, entender que existe espaço para dobrar a produção, é muito provável, a não ser que você tenha superestimado o imóvel, o lugar onde serve de galpão para a tua produção, o parque fabril propriamente, você tem que construir um novo ou você alugar, no caso a gente está dando exemplo de aluguel, alugar um novo ponto, um novo lugar para servir de galpão, ou um novo para você transferir a fábrica toda, ou um novo para você ter um anexo, digamos assim, uma segunda fábrica. E o que é que isso vai implicar? Uma segunda unidade produtiva ligada à mesma fábrica, né, para não complicar o exemplo. É isso que vai implicar. O custo fixo, que era, digamos, 10, ele vai passar a ser 20. Agora, não é que todo mês ele vai variar. A partir de agora, se você dobrou sua capacidade produtiva, ao longo do contrato de aluguel, que aí pode variar de 1 ano, 2 anos, depende do contrato, aquele custo ele realmente vai ser fixo. Ele não vai variar porque o valor do aluguel já é um contrato pré-determinado. Se novamente a empresa entende que deve produzir o dobro, e aí vai para um lugar maior ainda e dobra o aluguel, então você vai ter um novo custo dentro de uma nova faixa de produção e assim sucessivamente. O inverso também é verdadeiro. Se você começa a produzir menos, você tem que fazer um enxugamento, você percebe que não tem tanto espaço no mercado, você, dentro de tudo que você vai poder reduzir, se possível, né? Dentro do teu, se você puder ir para um imóvel menor, se isso não for demandar um custo desnecessário, porque vamos pensar que numa fábrica não é tão fácil você transferir todo o maquinário, tudo isso, sem falar os dias de operação parado, então não necessariamente isso aí é uma coisa muito simples de fazer. Mas se você tiver a condição de reduzir seus custos fixos, não necessariamente pelo aluguel, mas outros custos fixos que você possua, é uma postura esperada, né, na gestão de custos, e também no sentido da apropriação do custo para criar o orçamento, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, o momento apropriado para a gente ajustar os custos fixos é quando o orçamento está sendo elaborado. E nessa determinação, um sistema de custeio baseado em atividade, acho que vocês já estudaram isso também, ele pode ser muito importante. Porque ele pode, por exemplo, ajudar a responder a pergunta como: quantos funcionários nós vamos precisar contratar para processar o número previsto de pedidos de compra no próximo ano? Para simplificar, né, a gente vai estar, nesse exemplo aqui que a gente está adotando, quando eu falo esse exemplo, não é só o exemplo desta semana, o exemplo de toda a disciplina, a gente está supondo que os níveis apropriados de custos fixos já foram determinados no orçamento com a ajuda do custeio baseado em atividades ou algum outro método, né? E que isso aí já está pacificado, já está dentro da realidade da empresa. Mas é importante fazer essa ressalva. Daí, se vocês perceberem, logo em seguida ao custo geral total, nós vamos ter
uma redução aqui. Eu estou subtraindo a depreciação. Por que será que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, vocês estudaram, a depreciação é um fato contábil que tem efeito econômico, não financeiro, ou seja, ela atua na redução do patrimônio, né, que é o efeito econômico, mas efetivamente você não paga a depreciação. Não existe assim, você não tira um boleto para pagar a depreciação, você não tira uma estimativa, não existe uma duplicata para pagar a depreciação. O efeito da depreciação ele é econômico, mas não é financeiro, ou seja, ele não implica no desembolso de recursos, né, do sacrifício financeiro naquele momento. Que pese hoje você ter a questão do impairment, né, que vai fazer a avaliação a valor de corrente, né, valor presente do teu permanente, que efetivamente pode diminuir o valor e isso implicar numa perda, né, que você vai ter que assumir, mas isso é outra questão e vocês vão estudar essa teoria, já devem ter estudado teoria, já é o contabilidade financeira. Para o nosso caso, é importante entender isso. A depreciação não implica na saída imediata de recursos, não há o desembolso financeiro, somente o efeito patrimonial, né, o efeito econômico. Então a gente vai para a última linha, que é a subtração do custo geral menos o valor da depreciação. Essa depreciação eu coloquei uma taxa fixa para facilitar, é a mesma durante o ano, né? E no primeiro trimestre a gente vai ver que efetivamente o que vai custar, né, o que vai ter impacto no caixa são os 68 mil. Porque 15 mil eu sei que eu tive uma redução de patrimônio, mas eu efetivamente não tenho que desembolsar. Então isso vale para o segundo, do terceiro, quarto trimestre, sem problema algum. Aí a gente vai chegar aqui ao custo geral total de produção, que é essa coluna, que é repetindo essa coluna que a gente tem aqui, custo geral total de produção, que eu já achei, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele pelo número total de horas de mão de obra direta, que eu tenho mão disso, eu tenho logo na primeira linha, que é a soma da necessidade de mão de obra a cada trimestre. E o que é que eu chego quando eu divido? Aqui eu chego quando eu divido o custo geral total de produção pelo número total de horas, né, de mão de obra direta. Eu vou estar encontrando uma taxa pré-determinada de custos gerais de produção para o ano. Muita atenção e muito cuidado ao lidar com isso aqui, porque entenda que essa taxa aqui envolve uma parcela que é fixa. Eu não posso estar saindo fazendo multiplicação à torta e à direita, porque não vai dar certo, uma vez que uma parte desses R$10 aqui não são fixos, são variáveis. Ou 10 unidades financeiras, pode ser $10, o que for. Mas, na ideia que a gente quer passar é a taxa unitária de custo geral para o ano seria de 10 unidades financeiras. O que a gente pode entender, ver facilmente aqui, a taxa de custo geral é 4, então na verdade eu tenho a ideia de que 6 é mais ou menos a taxa fixa que está envolvida nessa nossa continha aqui, que diz a taxa pré-determinada de custos gerais de produção para o ano. Entendendo que dentro desses 10 estão incluídos os custos de depreciação, que aí a gente sabe que não provoca o desembolso imediato, mas eu efetivamente tenho que reconhecer que esse custo existe, porque ele tem impacto patrimonial e ele vai ter que ter um reconhecimento também. Isso com certeza implica também no custo de produtos, né? Bem, então, como a gente tem tentado mostrar, essa é uma planilha simples, intuitiva, né? Basicamente multiplicações. A gente só tem que ter cuidado com essa questão da depreciação, entender bem como é que se comporta o custo fixo e a sua relação com o custo variável. Mais uma planilha orçamentária que a gente está vendo. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho, né? A gente está tentando fazer da maneira mais simples possível. E como toda semana a gente tem uma atividade na plataforma e
Espero que sejam bons estudos e até a próxima semana.